Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast 130, edição especial. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E no centro da bancada, o nosso historiador, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. Hoje nós temos aí um quarto elemento, né, como plano de fundo, o nosso lendário Ayrton Senna, aí com sua McLaren de 1993. E hoje vamos falar um pouquinho, né, desse moço aí que quase ninguém conhece, que corria aí de carro, né? Poucas pessoas conheceram aí o Ayrton Senna. Mas antes, né, tem que lembrar dos nossos parceiros, né? O nosso amigo que só tá aqui por conta do salgado, da Boutique do Pão, Nenhum salgado resistiu, que já tomou um rasgo aqui, ó. Champanhe da Fórmula 1. Espumante. A Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais @Boutique do Pão 339. Temos também o nosso doce, o nosso brownie do Capitão Brownies, do meu amigo Patrick. Fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E claro, a Service Static Car, uma forma diferente de lavar o seu carro. A Service Static Car vai até a sua casa, sem gastar a sua água, sem gastar a sua luz, vai lavar o seu carro. Mas tem que agendar antes. Telefone DDD 22 99 707 8761. E nas redes sociais, @service.staticcar. Seu carro limpinho, sem fazer força. Boa noite aí, Luciano Freitas, curtindo a gente pelo Facebook. Grande Luciano. Pai dos né? Gualavitas. Dos Gualavitas. Não é um só, não. E aí, né? Hoje, 8 de maio, a Rede Aurora não funcionou no dia 1º de maio, que foi uma quarta-feira também. E 30 anos, né, cara, sem Ayrton Senna. É interessante como o Matheus Alvarenga nasceu após o falecimento, né? 3 anos depois, né, Matheus? 97. E o Cris chegou a alcançar um pouquinho, né? Era pequeno. Era. Mas você tem alguma lembrança, assim? Eu me lembro do dia que ele morreu. Do dia, né? Eu lembro do dia. Tava com quantos anos? Tava com 4 anos. É complicado. Você lembra assim... Eu lembro de algumas coisas com 4, 5 anos. Os cabelos brancos já denunciam. Já denuncio. Mas pior que eu tenho cabelo branco desde os 20. Aí, ó. Precoce. Há 20 anos atrás. E... eu sempre quis fazer, né, um programa aí falando do Ayrton Senna e aproveitei, né, essa data de 30 anos. Ele, na época, com 34 anos de idade, né? E como que o tempo passa rápido, né, cara? Faz 30 anos, né? Na época eu tinha 14 para 15 anos. Olha a diferença, né? Você já fazia coisas do Arco da Velha. Nem tanto, mestre. E, embora o Matheus Alvarenga ainda tava em outra encarnação, né, cara? Em 1994. Eu não sei pra onde eu tava, não. Nem espermatozoide ele era ainda. Essa história de espermatozoide. Não era ainda. Isso vai longe, essa história. Não, era outra encarnação. Tava na bolsa aí. Mas nem ainda, nem na bolsa. Não. Tu estava no Cosmos. 3 anos? Que desgraça é essa, velho? Estava no Cosmos. Tava congelado lá no banco de sêmen, né? Mas como o cara é historiador, ele pesquisou, né, sobre o Ayrton Senna. Eu sei também que o Matheus assiste muito YouTube, né, falando não só de Ayrton Senna, mas de corridas de Fórmula 1 antigas. É uma paixão também, né? Uma coisa foi semana passada, né, que fez 30 anos, né? Foi dia 1º de maio. Eu fiquei assustado, meu caramba, 30 anos atrás já. 30 anos, cara. O engraçado não, né? O triste é porque no dia 1º de maio é aniversário da minha avó. Caramba. Então, quando estava se festejando... Minha avó faz aniversário dia 1º de maio. Coincidência. Quando minha avó estava festejando o aniversário dela, acontece aquela batida na curva Tamborelo. Caramba, bicho. E aí a família fica assustada, né? Eu já perguntei várias vezes ao pessoal da família, porque eu não era nascido, óbvio. Aí eles falaram, olha,
bateu, a gente achou que o Senna ia levantar do carro e quanto mais ele demorava, né? O meu avô foi ficando lá, que meu avô acompanhava, ele acordava de manhã cedinho, de madrugada. Antes do galo cantar, ele já dava um peque-teleco no galo e já ligava a televisão. Principalmente quando se tratava do Grande Prêmio do Japão. Você tinha que acordar de madrugada. 4h30, não, acho que era 2 horas da manhã, na alta madrugada mesmo. Alta madrugada. Na alta madrugada. E até isso o Senna conseguiu fazer brasileiro acordar de madrugada para poder assistir corrida, né? A galera se reunia na época nos trailers, bares, pra assistir a corrida, cara. Todo mundo com as bandeiras do Brasil. Era uma Copa do Mundo toda semana, né? Era a Copa do Mundo, a Copa do Mundo. E aí ele faleceu nesse dia, né? Pô, broxou a festa de todo. Já tava no final da festa, né? Mas aí depois que chegou a notícia do. Se não me engano, foi aquele jornalista Cabrini. Foi ele que deu a notícia. Falou a notícia que nenhum brasileiro gostaria de dar, né? Essa frase é histórica, cara, é verdade. E aí, não preciso nem falar o que aconteceu depois, né? Pessoal, em prantos. Todos os brasileiros, né? Sem exceção. Poucas vezes, né? Eu acho que o país sentiu uma morte assim de parar o país. Não, foi loucura, cara, foi loucura. Eu me lembro que eu tinha 14 anos e o Senna, ele não teve um bom começo na Williams, né? Ele fez 3 poles, mas não terminou nenhuma corrida. A primeira bateram nele, que foi o Grande Prêmio do Pacífico. O Grande Prêmio do Brasil ele rodou, não conseguiu mais voltar para a pista. E infelizmente a terceira corrida foi a fatalidade. E como essas 2 corridas ele não tinha terminado, eu, moleque, falei, Senna não tá dando sorte com esse carro, não vou assistir essa corrida, não. Eu não trabalhava ainda, né? Eu tinha 14 anos e tinha um evento, Domingo Alegre, no Jardim São Benedito, com o falecido Nicolau Lousada. E eu fui nesse show, tal, fiquei lá, zoando tudo. Quando eu chego a casa, por volta de umas 2 horas da tarde, minha mãe chorando. Eu falei, o que houve? Ela falou, o Senna morreu. Eu falei, que doideira é essa, pai? Tipo assim, era uma coisa que não dava, cara. E o Ratzenberger tinha morrido no sábado. E Rubinho, na sexta-feira, sofreu um acidente. Quase foi morreu. Também. E o Ratzenberger foi a primeira pessoa que eu vi morrer na Fórmula 1. Que também tinha muitos anos que as pessoas não morriam na Fórmula 1. E o Senna, cara, o que acontece? Até 94, eu não tinha perdido ninguém próximo da família, assim. Eu não conhecia esse sentimento da perda. De perder alguém. E ali eu senti, cara. Quer dizer, um cara que não sabia da minha existência. Mas é como um amigo meu disse, nós perdemos um amigo que não conhecia a gente, né? Eu acho que muita gente perdeu esse amigo nesse dia. Entendeu? Foram 3 momentos, assim. Foi a morte do Ayrton Senna, que me arrebentou muito. Foi a morte dos Mamonas Assassinos, que parecia também que... Nossa. Essa também parou o país. Essa eu me lembro. Foi minha mãe que me deu também a notícia. Foi em 96, né? Foi em 96. Eu foi dormindo... Qual mês, você lembra? Dia 2 de março de 1996. Foram quase que 2 pancadas simultâneas, né? Porque em outubro o Renato Russo faleceria também. Renato Russo veio falecer em outubro de 96. 11 de outubro. Né? Logo depois. E os Mamonas, eles faleceram na virada, né? Do dia 2 pro dia 3. Tipo, 11 horas da noite. No dia 2 eu fiquei sabendo no dia 3. E eu sempre fui muito ruim pra acordar, né? Minha mãe me acordando, os Mamonas morreram. Eu falei, poxa, não tem outro jeito de você tentar me acordar? E foi verdade. Cara, eu me lembro até hoje, Domingo Legal do Gugu. Eu acho que foi assim, um recorde de audiência. E a cobertura total. Com aquele comandante Hamilton, né? Sobrevoando. Então, e o Renato Russo, né? Foram 3 acontecimentos que mexeram muito comigo. E até a morte do Renato Russo, eu não tinha perdido nenhum familiar próximo. Então foram ali as primeiras perdas mesmo, entendeu? Aí depois sim, muitos, né, familiares faleceram. Acho que depois do Renato, outra morte que parou o Brasil foi em 98 do Tim Maia. Tim Maia, cara. Também foi outra morte que... Do Tim Maia, eu lembro que eu tava vendo televisão quando entrou aquele plantão da Globo. Aquilo é um horror, bicho. Sempre descobri. Não, dava muito susto. Hoje em dia as pessoas já estão ali. Eu não gosto daquilo, não. As pessoas hoje já estão no Instagram, assim, mexendo. Aí fica naquela dedilhada, né? Polegada. Aí ali já sabe a notícia, mas na época que a gente não tinha isso, né? A gente mais era o que aconteceu agora? Toda vez que tocava isso, o coração já ficava apreensivo. Caramba, quem morreu, alguma tragédia? Sabia que era algum M. Não era notícia boa. O governo vai dar um aumento. Não é nada disso, não. Do nada era passando um filme. Eles cortam o filme do nada dentro de um plantão. Aí em 2000, eu acho que o Herbert Viana também quase morreu também. 2001. Foi, cara. Ele caiu foi muito bravo aquilo ali. A gente pensando que ele ia morrer. Todo mundo pensou que ele ia morrer. Eu pensei, cara. Ali foi
o cara é um herói, cara. Aquele cara. E eu falo muito com a minha esposa, né? Que o Bill Baroni, na época todo mundo falou, cara, vocês têm que tocar em outra banda, ele não vai sobreviver. Eles esperaram até o fim, cara. Assim, eu acho, porra, bacana pra caramba. Isso resulta também, mostra a longevidade da banda também, cara, né? A união Fez deles. 40 anos agora, né, cara? Pouco menos que a minha idade. E ainda em 2001, aquele ataque nas Torres Gêmeas, né? Torres Gêmeas, cara. Aquilo foi doideira, cara. Aquilo foi doideira. Tem sempre aquela pergunta, né? O que você estava fazendo na hora que aconteceu o ataque? Tem aquela no lenda 11 que de tava setembro? passando Dragon Ball, né? Foi Dragon Ball. É uma Eles lenda. falavam que no dia que o Goku ia vir Super Saiyajin 3, né? Tem essa lenda. O que o Chris fazia ali no dia... matando aula. No 11 de setembro de Não 2001? tá fazendo o mesmo que Rogério Skylab, não, né? Tá no banheiro? Eu tava na escola, eu lembro quando eu cheguei. Então na escola ele tava fazendo. Aí eu cheguei a casa, quando eu cheguei, liguei a televisão, já tava aquela cena, né? Parecia até filme, né? Parecia filme, esse caramba. O Matheus já era nascido. O que o Matheus fazia nesse dia? Rapaz, nessa época, minha vida consistia no seguinte. 4 anos de A minha idade? preocupação era brincar de bola na rua. Eu fazia um campeonato de bonecos. Eu tinha um tapete. Campeonato de boneco. Não, vou explicar. Como Eu isso, tinha um cara? tapete. Eu tinha um tapete no meu quarto. Olha a loucura. Aí eu pegava 2 Rexonas, coisas de infância. Botava os 2 aqui, aí pegava os 2 Rexonas do meu pai, colocava no outro pra simbolizar a baliza. Aí eu pegava os bonequinhos com a mão, botava uma baleba pra dizer que é a bola, né? Eu pegava o giz, riscava, fazia as marcações do campo de futebol. Fazia uma arquibancada com livros, assim, ou com DVDs, ou com qualquer coisa. Mega produção, cara. Eu colocava lanternas pra simbolizar ali. Eu tô falando sério. tá Eu de colocava sacanagem. lanternas. Não tô de sacanagem, não, é sério. Colocava lanternas assim virado pro campo, às vezes até apagava a luz. E ali eu ficava narrando o jogo ali, é gol, não sei o quê, e rolava até meia-noite. De dia, minha preocupação era o seguinte: quando eu estudava de manhã, eu acordava cedo. Aí quando tinha Dragon Ball, que eu gostava muito. Já era assim, você só podia assistir segunda a sexta. Hoje em dia você tem Netflix, você vai onde você quiser e você vai achar. Então você ficava ansioso. O próximo episódio de Dragon Ball Z será... Vou te comer. Aí pronto, já tinha que esperar outro dia pra assistir. Então eu saía correndo da escola, arrancava a cabeça de dedo, com uma correria louca pra poder assistir Dragon Ball. E quando o Goku, se eu sou muito Super Saiyajin 3, eu fingi uma dor de barriga pra poder assistir a transformação. Caramba, Eu tô falando sério, eu não fui pra escola. Eu não fui. Então a minha vida se consistia nisso. Vida Saudade boa, né? dessa época. 0 boletos. Nenhuma preocupação. Rapaz, eu tô velho mesmo, né? Porque em Você já 2001... tava trabalhando, eu já né? tava trabalhando. Eu trabalhava numa loja de informática no VIP Center, Fabrisoft Informática. Não existe mais. E tinha uma lanchonete ali na sobreloja do VIP Center, do Flávio Zácaro. Meu amigo Flávio Zácaro. Eu fui lá comer um salgado com uma Pepsizinha e tal. Aí eu achei que aquilo era um filme que tava passando. Eu falei, pô, passando filme essa hora? E não, rapaz, não é filme não, o bicho tá pegando lá, rapaz. Eu falei, caramba. Não, enquanto você tá assistindo uma torre pegando fogo, aí vem o outro avião. Cara, que ninguém doideira, esperava. mano. Achou que aquilo ali já era o cúmulo, né? Mas até então, ele não sabia o que tava acontecendo. Ele, tá dando algum problema, os aviões estão batendo. Ninguém entendeu muito bem, né? É uma loucura do nada, um avião bater, entrar num prédio. E no ano seguinte, o George Bush anunciava a invasão do Iraque, né? Verdade, cara, verdade. Foi um período bem sinistro. Teve um plantão também da Globo. Do nada entrou o Bush lá sentado na Casa Branca pra anunciar aquele... Opa. E em 2003, a morte de Roberto Marinho. Presidente da Globo. 2003. Pra mim tinha sido mais recente. Dia 6/8 de 2003, o dia que o Goitacast começou. Só que começou em 2021. Eu acho que fica Quase até 20 anos uma atrás. pergunta pra quem tá Lembra do assistindo. O Bonner que a chorando ao pessoa vivo? estava fazendo, ou o que ela sentiu, até mesmo vendo um vídeo na posterioridade, sobre a morte do Ayrton Senna. Acho que É ficou- verdade, é verdade. Onde que você estava? O que você estava fazendo? Você não pode responder Eu não isso. posso responder. Você não existia ainda. Mas eu posso dizer que mesmo depois de anos, porque era assim, voltando ao tema do Ayrton, o meu avô, é aquele negócio, quando você vê um cara que é muito bom fazendo uma coisa, e esse cara morre, desaparece, sempre fica uma sombra, um mito, né? E é o caso do próprio Ayrton Senna. Mito. Você agora, ele é o verdadeiro mito brasileiro. É um mito. Ele é o mito. Né? Ele Aí o que acontece? Eu acho que de certa forma isso gerou sim uma sobrecarga nos outros pilotos brasileiros, que não tinha nem Verdade. 15% da Não. genialidade dele, com todo respeito ao Barrichello, Não. com todo respeito ao Massa, até o Massa, o Schumacher, ele era muito inteligente, mas o próprio Schumacher era, dizia um discípulo,
Sim, do Ayrton sim. Senna. Então ele não se igualava ao mestre, né? Então aí ficou essa sombra. E meu avô, ele sempre falava. Aí eu gerei um costume, né? Além de ficar fazendo isso que eu já falei, futebol de boneco e ficar vendo Dragon Ball, eu ia pra casa do meu avô de manhã, que eu descia das casas, ele mora na parte de baixo. E aí ele já tava lá sentado me esperando pra assistir Fórmula 1. Aí ligava na Rede Globo, já Era o tocava programa aquela... de domingo. Qual é a cara. musiquinha? Faz a musiquinha. Rapaz, a gente ficava Era naquela nostálgico. emoção. É muito Aí já entrava aquela imagem, já era. Bem, amigos, amigos bom. Aí já a câmera já fechava de Rubinho lá botando capacete. Então isso foi. Aí quando o Rubinho demorou, cara, pro Rubinho ganhar uma corrida. 7 anos. 7 anos pra ele ganhar uma corrida. E com várias e várias vezes eu fui crescendo, meu avô falando, rapaz, se fosse o Senna, se fosse o Senna ali, se fosse o Senna, rapaz, quem é esse Senna? Eu nunca vi. Quando começou a ter internet e YouTube, ou às vezes passava uma coisa na televisão, meu avô era rápido. Aqui tá passando aí o Senna aqui, eu falei com você, o Senna. Porque não tinha um YouTube pra eu ver na hora. Né? Então, às vezes, eu pai, que cara sinistro. Quando começou a ter internet e YouTube, aí eu fui pegar pra ver várias corridas dele. E eu me emocionava, cara. Eu acho que... Parecia que você tava ali, na tela do computador. Até hoje eu fico arrepiado quando eu vejo, cara, algumas corridas, muitas corridas lendárias dele que... Engraçado, você estava comentando antes da gente entrar no ar como que o brasileiro parava para acompanhar, em geral, né, a Fórmula 1. Eu acho que depois do Senna, nunca mais o brasileiro teve tanto interesse pelo esporte assim. Acho que um pouco mais só, acho que foi naquela época que o Rubinho estava na Ferrari. Ficou aquela esperança. Ele deu muita raiva o Rubinho na Ferrari. Naquela época ali. O Rubinho dando passagem pro Schumacher, aquilo ali. O meu avô ficava revoltado. Hoje batia, sim, cara. Batia na mesa. Se fosse o Piquet, ele não fazia isso. Se nada, fosse o Senna não fazia isso. No rádio mesmo, ele mandava o cara tomar suco de caju. Pô, a corrida inteira. Sem gelo. Sustentar ponta a ponta pra chegar na parte final, você entregar pro cara. Não dá certo, né? Mas aí também é aquela coisa, né? O Senna, quando ele vai pra McLaren, né? Depois você vai falar sobre isso, só dando um spoiler aí. Mas quando ele vai pra McLaren em 88, como novato, ele tem quem? Alain Prost. E ele é campeão em 88, em cima de Alain Prost, entendeu? A corrida do Japão de 88 foi assim, Senna na pole, o carro dele deu uma engasgada e caiu pra 15º. E, cara, o bicho foi devorando todo mundo, meu irmão. Devorando. E aquela ultrapassagem que ele fez em Prost, cara, jogou no canto e foi, Isso cara. foi o título de 88, né? 88. No Japão. Suzuka. Ele sempre foi campeão no Japão. Que geralmente depois do Japão tinha a Austrália. Mas ele era campeão no Japão. E sempre com motor Honda. Né? Sempre com motor Aquele Honda. motor Honda, essa parceria da McLaren com o motor Honda revolucionou aquele pedaço de virada ali de final de 80 para 90. Nossa. E depois só foi sendo superada pela Williams e pela Benetton. Né? Mas deu para fazer um estrago esse carro aí, esse carro aqui atrás da gente. Carro. Esse aí já era o motor Ford. Já tinha terminado a parceria. O último motor Honda da McLaren foi em 92. Esse carro, o que acontece? Essa McLaren de 93, ele não era um carro muito veloz, mas ele tinha um equilíbrio muito bom de chuva e de frenagem. Então, o que acontece? Na chuva, cara, esquece. Não tinha o Williams, não tinha ninguém. E a corrida, o Grande Prêmio da Europa de 93, só teve uma vez essa corrida. O patrocinador da Williams era a Sonic. Então, né, todo mundo, o macacão azul da Williams. Só faltou botar o capacete do Sonic, com a orelhinha. O troféu era o boneco do Sonic. Só a Senna tem. E tinha a Sega também, não é? É o Sega. Que era... O Sonic é da Sega, né? O Sega que tinha um jogo do Sonic, né? Então era o carro-chefe do videogame. O jogo do Sonic. Então o patrocinador ficou meio frustrado, por quê? Porque ele levantou o troféu, tava com um macacão vermelho, cara. Não azul, entendeu? Que o Senna, ele destruiu naquela corrida. Por quê? Choveu. E aí, meu irmão, esquece. Ele deixou o Williams pra trás, deixou todo mundo. E depois daquela melhor primeira volta de todos os tempos, ele fez uma volta melhor ainda. Então, ele ganhou com quase 1 minuto na frente. Entendeu? Ele podia vir devagarzinho. Ele ganhava, acho que dava tempo de ele ir lá pro garagem, se trocar, tomar um banho. Os outros chegarem depois, cruzarem ali. Mas o Senna, ele era assim... Ele tinha assim fome de Fórmula 1, cara. Ele é possessivo com aquilo, entendeu? Eu tava vendo um vídeo que ele não conheceu a Disneylândia
Cara, dinheiro ele tinha, mas ele era tão concentrado na profissão dele, Focado. não foi na Disneylândia, nem teve filho, então ele tinha. Então, Viveu pra aquilo. A vida dele, ele jantava, almoçava a Fórmula 1. Entendeu? Você. Pô, no primeiro título dele tinha 28 anos de idade. Né? O Prost ali, em 89, foi uma sacanagem, né, que fizeram com ele. Na verdade, o Senna deveria ser tetracampeão. Deveria ter 42 vitórias. Você fala daquela corrida na corrida de 89. De 89, que foi Aquilo ali foi uma foi roubalheira, né? uma roubalheira descarada. E era interessante as rivalidades, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos quem? Nós temos, por um lado, o Lewis Hamilton, temos o atual campeão, Verstappen, mas não é aquela rivalidade que você... E fora que também naquela época os caras eles tinham carros compatíveis, né? E muitas das vezes o cara saía pela força do talento mesmo, na força do braço, na força do talento, ou em algumas inovações que o próprio Senna trouxe para a Fórmula 1, ele não tinha mania de frear no início de curva. Geralmente ele ia reduzindo. Ele retardava a freada. E a própria recomposição da velocidade do carro era engraçado porque eu já vi um vídeo de vários carros passando e todos eles tinham mais ou menos o mesmo barulho do motor. E quando o carro dele passava, mais ou menos assim, o carro dele passava, ele ia dando tapas no acelerador, que o carro dele parecia que estava engasgando. E ele ia conseguindo impulsão. Isso foi provado pelos próprios técnicos das equipes que ele trabalhou, que isso dava uma melhor recuperação na saída da curva. Então os carros iam freando, ele ia... o carro dele vinha engasgando. Então se você fosse até cego, só se você ouvisse o barulho do carro, você já sabia que era o Senna, pelo modo de pilotagem dele. Os outros tinham quase que um padrão. Ele não, ele já tinha uma pegada diferente. Chovia e pistas com muita curva, era o prato cheio para ele. Não é à toa que também ele era conhecido como o Rei de Mônaco, o Rei da Chuva. Tem vários apelidos para ele, né? Um gênio. E ele era o cara que ele ia pro Grande Prêmio, ele andava a pé na pista, ele andava de bicicleta na pista, ele conhecia a pista. Estudava a pista. O cara estudava a pista. E naquela época não era computador, não era no mapa aqui. O cara. Ele não era o Romário da Fórmula 1, né? Ele não chegava lá e. Não. Sem treino. Ele já chegava lá, ele conhecia. Ele pesquisava. Um cara Então você hoje comparar, por exemplo, eu ainda assisto a Fórmula 1. Mas hoje, até mesmo pelas regras da Fórmula 1, tá muito chato. Tá. Você não pode fechar o cara, você tem que deixar o cara passar. Então, cara, tem essa porcaria de asa móvel. Não tinha na época. Era no pé, cara, era no braço. Tinha que ir, né? E todo ano eles mudam alguma coisinha nas regras, né? Exatamente. E o Verstappen é melhor, na minha opinião, é melhor piloto que o Hamilton. É mais agressivo, mas você vê, o Hamilton não ganha uma corrida desde 2000. A última vez que ele venceu foi em 2020. 2021. 2021 que ele ganhou pela última vez. Que o Verstappen foi. Quer dizer, 22, 23, não ganha, entendeu? Tá começando a tirar o pé. Aí você vê que o Norris já ganhou a corrida de Miami agora, com a McLaren. Tô gostando que agora deu uma quebrada, porque tava Deu uma quebrada. Mas você vê que o Hamilton não é isso tudo. Eu não comparo o Hamilton nem a Schumacher. E ele vai pra Ferrari, né? Será que ele vai arrumar alguma coisa pra Ferrari? Talvez ganhe uma corrida. Um piloto agora contemporâneo, mais atual, né? Que me decepcionou. É o Leclerc. Eu botava muita... Leclerc é muito ruim, cara. Botava muita fé no moleque. Eu torço pra Ferrari. Eu digo a você, o Sainz é melhor que o Leclerc. Sim, com certeza. Provou isso, já tá provado. Outro piloto fraco, Pérez. Ricardo Pérez. Ele... É Ricardo? Se não me engano, é Ricardo Pérez, ou não? Eu acho que não. Eu acho que é, hein? Não, acho que não. Tem o Ricardo, que não é Ricardo, é Ricciardo, que também é fraco, pra variar. Agora, eu acho que um cara muito injustiçado na Fórmula 1 é o Schumacher. Por quê? Schumacher é vilão. Cara, ele era competitivo. Mas aquela questão... É engraçado que o brasileiro vê isso de uma forma... cara, ele é competitivo. O cara quer vencer, pô, é um esporte de competição. Porque era a Fórmula 1 que o cara jogava o carro em cima, meu amigo. Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez. Mas tem outro Ricardo Pérez também piloto, mas não tá... O cara jogava o carro em cima na época. Piquet, Senna, todo mundo jogava. Não, o cara como o próprio Piquet no Grande Prêmio, o Jacarepaguá, 86. Eu acho que...
Os dois ali, o Senna de um lado, Ali que ele foi tava com aquele carro doideiro. preto, ele já tava na Lotus. A Lotus, a Lotus. E o Piquet, ele tava na Williams, não, né? Eu não sei se era o Williams ou se era BMW. Eu acho que era o Williams. Eu acho que ele estava na Williams, um carro branco com... Aquela foi... Ele teve, você vê, os caras, ele teve a proeza de, na curva acentuada, ele dá um jeito de passar com uma extrema violência, que ele quase perdeu o controle do carro e quase... Era uma aposta que ele fez ali, ou ele ia tirar muita onda, Aham. ou ele ia se ferrar legal. Inclusive, podia capotar, porque foi uma curva bem fechada que ele jogou pra cima de Senna. Foi nesse lance que deu até uma treta dos dois? Já tinha treta. Já tinha. Eles nunca se gostaram. Nunca se gostaram. Nunca. E aí, nessa curva, o Piquet ainda tira um tempo pra tirar o braço do volante em plena curva e mirar um dedão na reta do carro do Senna. Não sei se o Senna viu, mas depois deve ter visto nas imagens. Aquilo ali, pra mim, rapaz, que esporte... Não, o bicho era emocionante, Era cara. emocionante. Cara. Era emocionante. Pra galera que gostava de torcer, aquilo ali... Então era uma Fórmula 1 que o cara jogava o carro em cima, cara. Então o Schumacher, primeiro, Schumacher jogava carro em cima dos outros também, né? jogava... Ele é da antiga escola. Sim, sim. Agora o Schumacher, ele veio de baixo, cara. Ele veio de muito baixo. A mãe dele trabalhava, tipo, na cantina do autódromo. E aí ele conseguiu uma chance de dar uma volta na Jordan em 91, 92. E ele simplesmente fez o 7º tempo com o carro. E ninguém falou, pô, cara, como que o Tem cara alguma pela coisa primeira faz o assim, 7º tempo? Ele chegou a andar em quarto com o carro e estourou o motor da Jordan. Porque o cara que era o titular tinha sido preso. Olha como é que são as coisas. O cara foi preso, ele conseguiu essa vaga para correr uma corrida só. Foi contratado. A Benetton pegou, ó, vem. Aí ele já tombou o tal do Roberto Moreno. Brasileiro. Rapaz, a gente tinha tipo 4 pilotos brasileiros, 5 pilotos. Entendeu? E hoje, muito tempo, não temos nenhum, né? Tínhamos o Fittipaldi, né? O Emerson Fittipaldi ali antes do Senna, né? Foi o cara que... Que abriu as campeão portas aí. pioneiro, ele abriu a cancela. Ele foi bicampeão, acho que 72, 73. Esse foi old school mesmo. Ele não chegou a ser tri, né? Ele foi Foi bi. bicampeão. Aí depois tínhamos o Piquet. Que o Piquet tem uma diferenciação porque o Piquet, ele era um mecânico, né? Ele mesmo montava os carros dele. O Senna, ele entendia como o carro funcionava, ele dava instruções assertivas sobre como ele queria o carro. Mas o Piquet, se deixava ele botar Ele mexia. Ele tirava o mecânico. Peraí, ele mesmo mexia no carro dele. Essa era a grande diferença. O Piquet era um grande mecânico e piloto. E o Senna era um talento puro, mas também era um piloto bastante agressivo pra categoria. Muito agressivo. Né? Muito agressivo. Muito agressivo. Ele não era aquele de correr ali em fila indiana, Que de nada. ficar esperando abrir a asa, né? Ele atacava em qualquer momento. Às vezes o cara nem esperava, ele atacava, né? Quando via no retrovisor o capacete amarelo e verde, o cara já tremia. O Piquet, ele inventou aquele cobertor de pneus. Que você põe pra isso. aquecer. Ele que inventou. Quer dizer, ele era O cara era muito bom de ainda mecânica. participou da Saca inovação, muito. era usado até hoje isso. O Fittipaldi também, ele com o Wilson Fittipaldi, que faleceu há pouco tempo, eles criaram a equipe brasileira Petrosuca. Chegou, subiu no pódio. Era patrocinado pela Skol. Mas isso aí era o quê? Não era Fórmula 1, era... Não, Fórmula 1. Chegou a fazer... Chegamos a ter um na carro década de brasileiro. 70, 80? Eu acho que foi em 78. Petrosuca. O carro chegou a andar em terceiro, chegou a fazer pódio. O carro bom, cara. O Wilson Fittipaldi, ele entendia muito de carro também. O carro 100% brasileiro. É interessante hoje em dia. Entendeu? Então, olha ter piloto. como que nós já fomos na Fórmula 1, cara. E o Schumacher, voltando a falar dele, o pessoal fala que ele era... Ele dava golpe nos outros, era trapaceiro. Cara, ele é competitivo. E neguinho saia na porrada. Piquet chegou a sair na porrada com o cara numa corrida. Saiu na porrada. Sim, tirou o capacete, foi pra cima Pô, do o cara retardatário bateu nele, cara. Pô, o cara ficou doido. Senna também tem uma história de 93, do Grande Prêmio do Japão. Senna ganhou a corrida. Irvine não deu passagem sendo retardatário. Sim. Passou ele. Aí Senna
perguntou por que ele fez aquilo. Ele falou, você tava lento. O Senna deu um soco na cara dele. No box, isso foi no box. Ele estacionou o carro dele na garagem, saiu da garagem dele, da equipe dele, e até os caras da equipe foi seguindo ele. Pai, o que esse cara vai fazer? E foi onde ele fez isso. Ele começou a falar com o cara por quê. Quando o cara fez isso, ele... Vai ter uma produção, se eu não me engano, da Globo. Netflix, não é? Globo, eu acho a Globo acho que já lançou. Tipo teve um teaser que eu acho que mostra essa cena dessa briga aí, exatamente. Que é emoção, né? Requinta uma série, né? Uma série trabalha com isso também, emoção. Então, cara, o Schumacher, ele conseguiu na Benetton. Ele foi campeão e tem muita gente que fala, ele foi campeão só porque Senna morreu, como se ele tivesse culpa. Apesar que ele tava atrás, ele jogou uma... Não tô dizendo que ele teve culpa, mas no contexto dessa corrida de San Marino... Pressão. O Senna morreu em primeiro. Detalhe. Quem tava atrás dele fazendo uma pressão absurda era Benetton de Schumacher. E tipo assim, eles botaram uma distância pro terceiro enorme, entendeu? Agora, o problema é também que o safety car demorou muito tempo, os pneus esfriaram muito. O carro perde aderência, teve a questão da barra de direção. E o Senna morreu, cara, por uma fatalidade. Ele era pra ter saído andando do carro. Foi a barra da suspensão que... Quase impossível aquilo, né? Ele era pra ter saído andando. Eu tava vendo esses dias o acidente do Alboreto em 91. O carro pegou fogo, ele saiu do carro pegando fogo, cara. Muito pouco do Senna. Foi fatalidade, cara. Entendeu? Era pra ser. É aquele acidente que a gente para assim, não tinha como. Era pro cara morrer mesmo, infelizmente. E parece que ele sabia, né? Ele já não tava legal. Não tava legal. Porque também, Ratzenberger morre na véspera, né? Aquela coisa com o Rubinho, ele tava vendo que tava perigoso, o negócio não tava legal. Antes da corrida, ele sozinho, se isolado no canto, pensativo, assim, cara, arrepiar. Tem todo um contexto pra essa cena que é bastante comentada, porque primeiro vem a própria decepção do Senna com o carro. Ele tava muito decepcionado. Ele falava que o carro, ele parecia um cabrito, ele fez uma analogia, que o carro tava descontrolado, o carro tava bambeando, era um carro que tava inseguro. Que era um carro muito potente, mas não tinha aerodinâmica. Não tinha. Entendeu? Ele não era estável na pista, ele era muito instável. Então, para você pilotar um carro a 300 km por hora instável, a chance de você acontecer um acidente, como aconteceu, era muito alta. Então, ali acontece, na sexta-feira, começa todo o problema. 94, maio, acho que ainda era abril, né? Porque foi no final de abril. Sexta-feira, treino de... Não foi treino de qualificação, né? Na verdade, já começou no dia 29, né? Com o Rubinho. Foi sexta-feira. No dia 30 foi Ratzenberger. Isso, sexta-feira o Rubinho passa direto numa curva e vira de cabeça para baixo e a língua dele acaba absorvendo a pancada na força G, não sei quantas. Tem a unidade de medida que eles usam, mas foi uma coisa muito forte. Parece que ele ficou sem oxigênio no cérebro por alguns segundos. E também por causa da língua dele, que ele engoliu a própria língua. Por causa da força G. Que ele virou de cabeça para baixo e acertou os pneus. Foi muito feio o acidente, cara. Próprio Ayrton Senna, ele saiu, ele foi lá ver o que aconteceu. Ele foi saber do amigo dele. Aí, no sábado, vem o Ratzenberger, que também perde o controle. Eu não sei exatamente o que aconteceu com o carro dele, mas ele bate, gira. E engraçado, quando a gente vê na imagem do acidente dele, por ser uma imagem de VHS, né, não dá muito detalhe, mas eu já achei fotos em que a cabeça dele tá desbruçada, né, ali no cockpit, encostada ali vamos dizer ali na lateral do carro, e a viseira dele estava fechada, mas dava para você ver o sangue escorrendo de dentro da viseira para fora, o que dá a impressão que ele estourou a cabeça. Nossa. Né, com a violência da batida. E aí vem aquela discussão, aí gera uma toda instabilidade naquele torneio, porque tem corrida ou não tem? Cancela o evento ou não cancela? Aí começa a discussão. Morreu na pista ou não morreu na pista? Exatamente. Né? Ou seja, acho que é óbvio que o Ratzenberger morreu na pista. Não tinha a mínima condição ali de sair vivo dali. Morreu na pista. E aí depois, o Senna já absorve isso. Dizem, eu não tenho certeza, eu não sei como... exatamente, eu já ouvi falar, mas alguém disse que o Senna estava no dia 1º de maio com uma bandeira da Áustria. Sim. Dentro do carro dele. Para ganhar a corrida, homenagear o Ratzenberger. E aí, o Senna já estava bem abalado, juntou o carro, juntou o Rubinho, juntou a morte do outro amigo dele, colega de corrida, o Ratzenberger. Então, como é que estava a cabeça dele? Por isso que nós temos aquela imagem que ele está segurando o carro, que ele está olhando.
né? Uma sensação pesadíssima. E aí ele vai... outra coisa, quando dá início à largada, já acontece outro acidente logo na largada, no dia que o Senna morreu, dia 1º de maio, né? Um carro, ele engasga na pista e vem um outro carro e acaba chocando. Se você for pegar de novo para você ver, há um acidente feio, né, que não deixou gravidade, né, para nenhum dos pilotos, mas há uma batida feia, violenta, logo na largada, e aí entra a estreia do safety car. O safety car entra, faz a fila indiana, para enquanto eles estão tirando os destroços do veículo. Se eu não me engano, é na 6ª volta. Que era um Opel Vectra. Vectra Foi a da estreia, Opel. era novidade na Fórmula 1, o safety car. Foi na 6ª volta que ele, pressionado pelo Schumacher, o Schumacher estava voando atrás dele também, e é onde acaba se acidentando, onde também, né, dentro desse período de final de semana, foi feita uma adaptação errônea no carro dele, porque ele dizia também que o carro dele era desconfortável, até para ele ficar no cockpit. Machucava, é por isso que houve a modificação da barra de direção. Para poder confortá-lo melhor no carro. Para trazer a direção para mais perto, que ele machucava a mão na carenagem do carro, na fibra. Isso. Entendeu? Então, cara, o carro de Schumacher tinha um equilíbrio melhor, estava pressionando. E na largada, é interessante, né, que o único momento que ele dá risada, que ele solta um risinho, é quando ele ouve que o Berger está em terceiro. Que era o melhor amigo dele na Fórmula 1, era o Berger. Berger, na época, na Ferrari. E foi o único momento. E Galvão faz um comentário: eu espero que essa corrida corra dentro das normalidades. Doideira, né, bicho? Fora que também, depois disso, tem até uns comentários ali, depois a gente vai dar uma lida. O que acontece depois disso é que ocorre o acidente e aí vem um outro problema. 2, aliás. O próprio Piquet já tinha batido naquela curva Tamborello. O próprio Piquet, no mesmo E lugar... ficou com uma sequela na visão. Isso. O próprio Piquet bateu naquela curva ali. E já haviam discussões ali sobre botar pneus, acertar a curva. O que foi feito? Nada. Verdade. Então, talvez, se houvesse ali pneus para poder amortecer a violência da batida, talvez o Senna poderia se levantar daquele carro e sair normalmente. Mas, juntando isso, tem a questão também da demora para o atendimento médico. Não estou dizendo que se tivesse ali um posto de saúde ali seria diferente. porque foi muito fatal. Mas se houvesse alguma chance dele sobreviver ali, mínima que seja, a demora para chegar ao helicóptero, a demora para se paralisar a corrida, a demora para chegar os paramédicos. Eu acho que ele, nas minhas contas, ele sai da pista com 37, 40 minutos depois do acidente. Demorou muito. Que ele é removido. E até o Galvão fala aquela frase que fica na cabeça de todo mundo: vai com Deus, meu amigo. Vai com Deus. Que ele tá no helicóptero, ele já foi embora. Certamente já estava nas últimas ali, né? Entendeu? Então tem essa soma de fatores que vieram a resultar nessa fatalidade toda, né? E a corrida continuou. Schumacher ganhou, né? Aí tem até a questão do Schumacher. O Schumacher foi pro pódio. Eles não sabiam. Pra eles, estava tudo bem com o Senna. Mas depois que contaram pra eles, tem uma foto deles, tipo, chorando, cara. Que eles não sabiam, né? Assim, ficaram sabendo... Informar, né, no meio da corrida. Porque quando o cara morre na pista, tem que cancelar. É como se fosse um sinistro, né? Entendeu? Então, desde o Ratzenberg, não era... Provavelmente morreu na pista. Então, cara, foi assim... Foi uma fatalidade muito grande, cara, assim... Sem precedentes. E aí, cara, ficou aquele vazio, né? O Senna morre, aí todo mundo deposita a esperança em Rubinho, mas não tem... Foi como o Matheus disse, não tem como comparar. E era um sonho do Senna correr na Ferrari, né, cara? E o Rubinho conseguiu. E Massa também. Imagina a gente ver uma dobradinha do Senna. Senna deveria ter uns 40 anos, mas com certeza ele daria caldo ainda. Tinha preparo físico. Imagina uma dupla Schumacher e Senna naquele carro de 2002 da Ferrari. Seria um sonho de uma noite de verão ver esse espetáculo, né? Eu acho difícil imaginar Schumacher e Senna na mesma equipe, assim. A rivalidade ia ser muito grande. Ia ser... Cara, eu acho que ia ser melhor que Prost e Senna. É porque não deu tempo, entendeu? Não deu, infelizmente. Porque ali ia ser choque de monstro. 2 leões. Né? Não, 2 leões.
Agora, o próprio Schumacher sempre dizia, né, que o Senna, ele pilotava como se estivesse se divertindo, e ele não. Ele tava ali naquele Preocupado. cálculo, naquela frieza, entendeu? Então ele considera o Senna melhor. Ele pilotava se divertindo. Foi um acidente, que eu não lembro agora com exatidão o ano, em Mônaco. Que ele tava quebrando recorde atrás de recorde. Parecia que ele entrou, acho que ele falou isso. Ele entrou num estado de transe, que ele tava quebrando todos os recordes na pista de Mônaco. Eu acho que ele tava com a McLaren já. Ele já estava com a McLaren. Se não me engano, foi em 90. Ele deu uma pancada violenta Não, na entrada do túnel. foi em 88, foi no primeiro... 88? É. Ele bateu do nada, cara. Ele bateu do nada, mas aí a própria equipe já tinha falado, cara, para! Não precisa! Não precisa mais. Ele estava diminuindo consideravelmente em cada volta a diferença. Eu acho que ele queria colocar 1 minuto no segundo. No Prost. Ele queria colocar 1 minuto, ele queria Seria uma humilhar. humilhação, ele queria humilhar. Esse cara é foda. Ele queria humilhar. E nesse dia ele saiu pé da vida, foi pro quarto dele. Disse que ele foi pra casa a pé, né? Que ele morava ali perto, ele foi saiu andando. revoltado dali. Saiu puto, cara. Entendeu? E você vê, né, que ele ganhou em 87, aí não ganhou em 88, que ele bateu, né? Por 87, vaidade, né? 89, 90, 91, 92, 93. Quem dirá seria se ele fosse vivo pra 94, né? Que ele ia conseguir tirar daquele carro lá. Até no Grande Prêmio de Mônaco de 94, se eu não me engano, foi o próximo depois de Imola. Eles deixaram o primeiro lugar vazio em homenagem a ele. Agora, em Mônaco, né? Mônaco é um local de muitas histórias, né? Um local que ele se sagrou rei. Charme, ele era o rei, cara. Ele era o rei de Mônaco. E é o recorde dele. Agora, nada me tira. Tem essa corrida da própria... Em 92, né? Ou 91. O primeiro campeonato dele que ele passa com o motor lá... Quer dizer, com a caixa de marcha dele quebrada, Em danificada. 92 com o Mansell? Não, de Mônaco, você tá falando, né? É. Sim. Aquilo ali pra mim, o Senna não tava, tipo assim, não conseguia superar as Williams naquele momento. O carro dele não tinha condições, né? As Williams estavam extremamente violentas naquela pista. E aí, não sei se você lembra disso. O Senna, ele tava em segundo, ele tava atrás de Nigel Mansell. A Williams estudou que era melhor, antes de terminar a volta, quer dizer, antes de terminar a corrida, acho que umas 10 ou 8, 6 voltas, não lembro exatamente, trocar os pneus e reabastecer. Achando que isso seria o suficiente, o Senna tava lá atrás, cara. Que isso seria o suficiente pra dar pra ir no box, voltar, assumir a primeira posição e terminar a corrida em primeiro. Só que o que a gente viu foi o Senna aumentando o ritmo e passando à frente da Williams. E aí que tá o problema. Que deixa clara a monstruosidade de Ayrton Senna. Ele com o carro inferior, mais lento, com os pneus desgastados, quer dizer, estava mais instável o carro, né? Com menos combustível até. O Mansell com pneu novo, tem a questão do peso também, né? Mas com pneu novo e com motor muito mais raivoso, bem mais. O Senna segurou ele no braço, acho que foi por 7 a 8 voltas. Cara, foi. Aquela corrida foi. Não, foi e louco, o mais espetacular, eu não sei se você lembra mais ainda, quando ele atravessa, não era nem o Galvão que estava narrando essa corrida, era o Cléber Machado. Porque ninguém imaginava que o Senna ia ganhar essa corrida. Rapaz, aí botou o reserva. Ele passa a linha de chegada, você escuta um barulho. Pau! O motor dele estoura. Fumaceira. Logo depois que ele passou. O limite. Soltou fumaça. Ele tirou o limite do carro, aquilo, cara. Incrível o que ele fez. Incrível. E depois você vê o mais engraçado é que o Nigel Mansell era um cara muito humilde. Eles até se davam muito bem. O Senna e o Mansell. O Mansell, ele sai esgotado, suado. Parecia que ele tá saindo da sauna. Esgotado. O Senna acabou com o cara. E o Senna saiu inteiro. E o Senna inteirão, tranquilo. E ele foi lá cumprimentar. Cumprimentou. Tem até uma cena engraçada que acho que é na Inglaterra, que o Senna ele perde o controle, o carro dele quebra, se eu não tô enganado. Ele sobe em cima do carro. Aquela carona foi show. E o mais engraçado é que um comissário de pista foi falar, não pode não. E ele deu um chute. Deu um chute no cara. Ele deu um chute. Aí ele deu um tapinha, manso, pode ir. Vambora, meu filho. Foi muito engraçado, cara. O cara tinha um carisma, além de tudo, ele tinha um carisma muito grande. Cara. Né? Era uma outra época, cara. Você ganhar Interlagos naquela situação, isso foi o quê? 92, né? Foi em 92. O campeonato que ele ganhou ali, né? Não, a corrida. Não, a corrida. Parecia que era um campeonato porque ele não tinha ganhado direito ali. 92 não foi um ano bom pro Senna. Inclusive, ele tava pra sair da Fórmula 1. Isso. Em 93, ele fez um ano melhor. Mesmo com o motor Ford. Isso, com o carro que tá aqui atrás. Exatamente. Que
A diferença Acho o também carro é até na lindo. pintura, né? Porque esse carro já não tem mais o patrocínio da Marlboro. Você vê que Cigarro. o bico dele da frente ele é mais Mas curvado, é sim. curvado, tipo não é nariz muito reto. francês. É. Entendeu? E ali o Senna ganhou aquela corrida com a caixa de câmbio dele quebrada, no sufoco, no sacrifício. Né? Ele consegue passar o Damon Hill numa ultrapassagem espetacular, É que muito estavam lindo. com o Williams, que era um dos melhores carros daquela época. E aí você vê aquela cena de Interlagos sendo invadida, cara. Cara, aquilo é demais, cara. E ele não tava com nojo. Tem gente que tem artistas, tem celebridades esportistas é. que tem nojo do povão. Ele não. Juntou todo mundo, levou ele saiu ovacionado no safety car, né? E tem um detalhe nessa corrida de 91, que ele ficou só com a sexta marcha. O Ricardo Patrese estava chegando com o Williams. Ele conseguiu dar uma volta melhor do que o Ricardo Patrese. Por quê? Só com a sexta marcha, né? Só com a sexta marcha. Que aí ele deu tipo... Ele enganou o Ricardo Patrese. O Ricardo Patrese não foi pra cima. Que achou, pô, o cara tá indo bem. Lembrando que o Senna já tinha feito, anos atrás, uma corrida sem os freios dianteiros. Verdade. E conseguiu chegar em primeiro. O cara botou a mão, tava gelado. Tava quente. É porque o freio, né? Ele fica quente quando tem um atrito, Fricção. né? Fricção, Muito então quente, é. você bota a mão, ele tá frio, senão que ele correu, não utilizou os freios, né? Ele Aí utilizou o motor, né? Pra o reduzir. Matheus trouxe aí um roteirozinho aí pra falar um pouco do nosso Ayrton Senna. Será que dá tempo da gente... São A gente tem 3 minutos. os 3 minutinhos? São Então vamos lá, pessoal. Só pra fazer uma cronologia. cronologia. Em 21 de março, Tópicos. ele nasce. Em 64, ou seja, com 4 anos, ele ganha seu primeiro kart. O pai dele estimulava ele. Em 68, ele faz sua primeira corrida de kart em São Paulo. Em sua primeira corrida oficial de kart, Senna faz a pole position e vence a prova. Em 74, Senna é campeão paulista de kart da categoria Júnior. Em 75, Senna é campeão paulista e vice-campeão brasileiro de kart. Isso é um moleque, né, gente? É uma criança. Uma criança. Em 76, em 2 categorias diferentes, ele é campeão e vice-campeão paulista de kart de novo. Em 77, é campeão sul-americano de kart, conquista o vice-paulista e o vice-brasileiro. 78, conquista o Campeonato Brasileiro de Kart e vice-paulista e também fica em 6º no Campeonato Mundial. Isso com da 18 categoria. anos, isso um monte de títulos aí. 19 agora, 79, é campeão novamente do Sul-Americano de Kart e vice-paulista e vice-brasileiro. Em 80, é campeão brasileiro de kart e conquista o vice-campeonato mundial da categoria. Nessa época, o Senna se casa com a Lilian Vasconcelos Souza, mas o casamento não foi consumado. Em 81, outra coisa interessante, em 79 para 83, 82, se eu não estou enganado, 79 para 82 ele tinha desistido da corrida. Foi ser empresário. Foi ser empresário. Verdade. Depois ele voltou. É. Olha E aí, cara. olha como é que são as coisas. Depois, em 81, Senna estreia na Fórmula Ford, né? Na temporada, a Senna venceu 12 corridas e conquistou o título de pilotos. Em 82, conquista os campeonatos inglês e europeu na Fórmula Ford 2000. Em 28 corridas, ele teve 21 vitórias. Caramba. Senna, em 83, é campeão inglês da Fórmula 3, correndo pela equipe West Surrey. Nas 20 corridas da temporada, obteve 12 vitórias e 14 pole positions. Em 83, Senna pilota pela primeira vez no Fórmula 1. Que era o O Williams, brasileiro né? testa a Williams no circuito de Donington Park, na Inglaterra, e bate o recorde da pista. Caraca, é a primeira volta que ele dá. Você no imagina a cara de um campeão mundial, de um bicampeão Tá de ali. sacanagem. O moleque, ele entra ali agora no carro de Fórmula 1 e bate um recorde de uma pista. É um monstro, não tem o que dizer, né? E aí, em 83... 84, o Senna ele vai estrear na Fórmula 1, A pilotando a Toleman. Toleman, no Grande Prêmio do Brasil, no Rio. Em 84, em sua segunda corrida, Senna chega em 6º lugar no GP da África do Sul e marca seu primeiro ponto na carreira. Foi essa corrida que ele marcou o primeiro ponto, que ele teve assim dores musculares. Espasmos, Ele né? teve até quase uma A paralisia paralisia. achou até que era um derrame. Em 85, em Jacarepaguá, no Rio, o falecido autódromo Jacarepaguá, né, agora perdeu os passos para Interlagos. Senna fez sua primeira corrida pela Lotus. Né? Em Portugal, Senna ganha o seu primeiro GP de Fórmula 1, em 85. 85. Na Também- chuva. Também em 85 ele vence o GP da Bélgica. E aí começa. Em 86 ele vence o GP da Espanha.
E também vence o GP dos Estados Unidos. Senna conquista sua primeira vitória em Mônaco, aí já começa o mito dele em Mônaco. Depois, nova vitória nos Estados Unidos, no circuito, em outro circuito. Em 88, Senna faz sua estreia na McLaren, no Rio de Janeiro. Em 88, Senna vence em San Marino. Senna ganha em 88 a primeira vez o GP do Canadá. E aí ele vai indo, né, vencendo as corridas até se sagrar campeão aí em 88, né? 88, Japão. Em 89, Senna vai vencer o GP da Espanha, ele vence várias corridas. Senna também vai vencendo em 90, vencendo no Canadá de novo, vai vencer na Bélgica. E em 90 também ele vai conquistar o bicampeonato, após se envolver em um acidente proposital com Alain Prost no GP do Japão. Quem conhece essa história sabe do que eu estou falando. E em 91, Senna vai vencer pela primeira vez em Interlagos, no Brasil. Em 92, Senna vai chegar no segundo lugar no GP do Japão e comemora o tricampeonato mundial de pilotos. Vale lembrar que ele chegou em segundo lugar porque ele quis. Ele deixou Berger passar. Ele tinha uma amizade muito forte, como você falou. E Berger não tinha vencido ainda. Berger, né? Mas, tipo assim, ele deixou bem claro que ele deixou passar. Se você vê a corrida, não, ele deixou passar. Em 93, em uma das maiores corridas de sua carreira, Senna vence o GP da Europa em Donington. Essa corrida aí da chuva. Essa é perfeita. Lendária. Eu não vou falar dela que vai render tempo. Inclusive, a Tina Turner, né, falecida, ela, em 93, ela fez um show e falou The Best, começou a apontar pra ele, botou ele no palco. Em 94, o Senna ele vai pra Williams. E aí, né, no dia 1º de maio de 94, todos já sabem o que aconteceu. E o corpo de Ayrton Senna foi enterrado no cemitério do Morumbi, após um velório real, né? Parecia um velório de um grande rei, de um imperador. Verdade. Né? Ele foi levado para o cemitério e sepultado. E aí acaba não, né? O legado continua, mas termina a vida desse gigante do esporte brasileiro. E aqui a gente fala de história, fala de esporte, fala de música e tá... Eu acho que tudo tá inserido na história, Com certeza. Cara? Tem as variantes, né? História do automobilismo, história da música, e por aí vai. Tudo é história. É um esporte da elite, né? Mas que Senna fez ficar popular. A Fórmula 1. Sim. Que não é um esporte popular, mas com Senna era. Bem longe de ser um esporte popular. Não. Até hoje. Não. Até porque não temos pilotos também mais na categoria. Não, é extremamente caro. Né? Mas com Senna era popular, cara. A gente... É carisma também. E a gente se acostuma com isso quando perde. Ele tinha uma coisa que o Prost não tinha. O carisma. Carisma. Não, Prost não tem carisma nenhum, Prost né, não, cara? o Prost não, o Piquet. Piquet, nenhum dos dois, né, cara? O Piquet era um cara sem filtro. É um cara sem filtro. Você perguntava pra ele ao vivo na televisão, tinha um grande risco dele xingar você. Não, ele é um cara que ele arrota na cara, o bicho é doido. Agora, ele, assim... Não pode tirar o mérito, né? Que o cara corria pra cacete também, o Piquet. Mas Senna não tem como, né, cara? Os números falam, situações, né, cara? E o Piquet teve uma carreira bem mais longa do que o próprio Senna. É verdade. A carreira Teve do Senna mais foi tempo, interrompida. A gente fala, o Schumacher, tudo bem, gente. O Schumacher foi um monstro, mas o Senna, ele teve uma carreira Era acima da encurtada, média. Tirava água de pedra, poxa. Então, Acima da média. acima da média. Tem uma história também, eu acho que foi o Grande Prêmio da Itália de 90, que o dono da McLaren, né, o diretor lá, falou: você não vai ganhar esse carro. Ele apostou o carro. Aí ele ganhou a corrida, deu o carro pra ele. Fora que teve também Esse carro tá no museu. uma corrida na Alemanha, que foi pra, se eu não me engano, não sei se foi a Ford, não, acho que foi a Mercedes. Teve uma corrida com carros normais mesmo, tipo executivo. Sim, sim. E ele foi convidado e... Ele ainda não era conhecido. Não era conhecido, os pilotos lá já era corrida só para campeões mundiais, né, para pessoas notáveis da Fórmula 1. E aí indicaram ele e o cara ainda relutou. Quem é esse Senna? Aí foi mostrar o currículo do jovem piloto e com o Alain Prost na pista. Acho que o Nigel Mansell também tava. Ele vence em primeiro com todo mundo com o mesmo carro, mesmo motor, mesmo freio, mesmo tudo. E ele ali os caras já viram que esse cara não... Senna não era um cara desse Que planeta. veio. Não, e a grande sacada também foi o Grande Prêmio de Mônaco de 84. Ele com a Toleman, né, cara? Ele... Isso, porque ele tava voando Caramba, na chuva ali. bicho. E ali garfaram ele. É na chuva também que você vê o talento do piloto.
Porque ali exige muito mais do talento especial do piloto, o domínio na pista, o equilíbrio com o carro, a estabilidade, os cálculos que você tem que fazer. Mais tato. Né? Então, com a chuva caindo cada vez mais forte, os pilotos começam a ter medo também. Pô, vou reduzir. E aí foi onde ele começou lambendo todo mundo até chegar no Prost e passar o Prost. Só que foi invalidada a vitória dele porque a corrida tinha sido, teoricamente, teria sido interrompida uma volta antes. Então, volta-se ali o resultado de uma volta antes, onde o Prost estava na frente. E ele passou o Niki Lauda também, né? O Niki Lauda, que é esse menino? Ele com a McLaren, veio a Toleman passando. Ele ali. E você vê, né? O cara estreando na Fórmula 1, ele ainda assim ficou em segundo lugar. Qualquer piloto ficaria feliz. Rapaz, ele com a cara fechada no pódio, tipo, revoltado. Ele se cobrava. E ele dizia que o segundo é o primeiro dos derrotados. Caraca. Segundo colocado, primeiro perdedor. É, ele ficava tem essa frase ainda. Tem outras frases poucos conhecidas, por exemplo, do Senna, onde ele diz, por exemplo, no plebiscito de 93, ele vai dar um comentário pro jornal português dizendo sobre a monarquia ainda. Ih, rapaz, eu não sabia disso. Você não sabia, eu vou te mandar. Não. Perguntaram para ele sobre a situação e ele falou, olha, eu conheço as repúblicas e eu conheço as monarquias. Esse é um dos poucos pronunciamentos políticos dele. Conheço a monarquia e acho melhor, prefiro a monarquia. Ele falou isso, chamando depois. Eu sempre achei ele muito contido, né? Por isso questão é um de dos poucos comentários políticos dele, porque ele se limitava muito a falar. O Brasil estava falido naquela época. Entendeu? Com Itamar, Sarney. E você levantar a bandeira do Brasil naquela situação com milhões de pessoas desempregadas, na fome, o cara ele tinha que ser realmente um cara muito. E você sabe que essa questão da bandeira do Brasil, que ele criou na Fórmula 1, quando ele estava na Lotus, a galera ali era tudo francês, né, cara? Que era Renault, motor. E o Brasil tomou um pau da França. Eu não sei se foi na Copa, eliminatória. É isso, ele se vingou. Tomou um pau. Aí ele ganhou a corrida, cara. Aí pegou a bandeira do Brasil. Parece que quando ele chegou nos boxes não tinha mecânico nenhum mais, cara. Foi todo mundo embora. E se vingou. Foi uma vingancinha, meu amigo. Aí virou a marca dele, a bandeira. Que hoje é proibido, né? Não pode mais bandeira? Não pode mais. Aí o Hamilton... O Hamilton foi e quebrou o protocolo. O Hamilton paga um pau pra ele, né? Foi até ganhar um título de cidadão honorário, né? Por causa disso. Sim. Vamos e lá. é isso. O Goitacast vai ficando por aqui. Até passamos um pouquinho. Tem uns comentários ali, se der pra ler rapidinho. Aqui é o Freitas dando boa noite, né? Que todo mundo sabe, é minha esposa. É Dejane Martins que esteve aqui. Cantora. Boa noite, galera linda. Eu não entendo muito de carros e nem corrida, risos. Mas entendo de músicas, principalmente de composição. E Ayrton Senna era tão bom ao ponto de ser homenageado pelos Gargantas de Ouro. Milionário e José Rico. Olha... Com a belíssima música Herói da Velocidade. Que composição perfeita. Música essa que emocionou milhares de pessoas. Eu não conheço, vou procurar. E aí tem um apelo aí. Tem um apelo. Fátima Campos. Ela pedindo alguém pra ajudar, né? Ela com os filhos. Quem quiser ajudar aí a Fátima. Tá desempregada. Dá uma atenção aí. Pega a reciclagem, mas tá difícil. Ela é sozinha e o pai faleceu. No começo da pandemia. Estou devendo aluguel, a moça já pediu a casa, não temos onde ir com 4 crianças pequenas. Então, galera, quem puder ajudar aí é o Pix pro CPF 389-035-38862. Isso aí. Desejar melhoras pra ela aí, que saia dessa situação o mais rápido possível. É isso aí. E tá nos comentários aí no Facebook, tá no YouTube isso daí? Não, esse é no Facebook. Então, fica salvo pra lá. quem puder ajudar, tá no dar Facebook, é o comentário dela. Junto com o Pix. E é isso. Falar de cena, a gente vai embora, né, cara? Olha só. A galera assistindo. Vamos sair de cena. Aí. Boa, Cris. Aí, boa noite pra todo mundo no Instagram. E é isso. O Goitacast vai ficando por aqui. E até quarta, se Deus quiser. Pam, pam, pam. Tam, tam, tam.